Olá, meu nome é André Porto, o apelido é Duroc. Um pensador amador, uma pessoa que tenta ousar pensar sobre temas que a maioria das pessoas não tem muita paciência com relação a isso, ou às vezes nem se ligaram que tinham que estar observando certos pontos para melhorar a sua vida e a de outros também. Porque o objetivo desse canal é que a gente possa incutir e incentivar algumas outras pessoas a observarem alguns pontos sobre aquilo que vivem e também promover uma certa mudança com relação àquilo que é prioritário ou não é prioritário na nossa vida. O que eu venho falar hoje para vocês é o seguinte, é um pensamento que eu escrevi com relação a como é a nossa vida, o clichê que nós vivemos. Você já pensou o que é um clichê? O clichê é uma coisa que é repetitiva, é até banal, às vezes é até cômica, porque se repete, não tem tanta importância, porque se torna até, eu falei cômica, porque de tanto se repetir, ela se torna uma situação que ela não tem saída, não tem mudança, não tem saída com relação àquilo ali, e a pessoa começa a observar a sua vida e vê assim, bom, mas se eu vivo num clichê, como é que eu tenho saída disso? Então tem, se a gente ouvir, se a gente ousar pensar. O pensamento é assim, é incrível como nós somos um grande clichê. Somos seres que vivem mês a mês, contando as moedas no bolso, para pagar créditos que nem tínhamos como obter, e sequer gastar, mas nós gastamos com os olhos fechados. Não é assim? De maneira inconsequente. Somos aqueles que são obrigados a se mostrarem fortes perante uma sociedade fraca e sem conteúdo. Sociedade esta que, na verdade, sabe de nossas carências e fraquezas. Ela sabe. E só nos suporta por não saber como se livrar da relação viciosa e medíocre de interdependência que nos une nesse destino. Somos os infelizes. Porque se a gente não consegue escapar do clichê, a gente é infeliz. A gente não consegue escapar de correr atrás do rabo como um cachorrinho que tenta correr atrás do rabo. Somos os infelizes que caminham pelo mundo, esperando alguma compensação, alguma coisa, por serem honestos e corretos. Muito embora dia após dia, incessantemente, observem criminosos e ladrões ganhando todas as oportunidades lucrativas despejadas nas ruas do mundo, e nós não. Já pensou nisso? Somos também os desgarrados. Sabe o que é desgarrado? A pessoa que não tem rumo. Ela está para tudo quanto é lado e ela não sabe o que ela vai fazer da vida dela, porque uma hora ele está aqui, uma hora ela está lá, ela não tem um rumo, ela não tem uma parada. Somos os desgarrados que acreditam que podem comandar seus destinos comuns. Não é nem extraordinário, é o comum mesmo. Mesmo sentindo todos os dias os dedos invisíveis da manipulação dos que têm muito mais do que nós, os quais tratam alguns de nós como úteis temporariamente e porém descartáveis, e outros, a grande maioria, como o pior dos lixos imundos, que nem precisa ser visto na nossa frente. Me desculpe, mas é o que se constata quando a gente começa a pensar e observar a vida. É o que se constata quando a gente começa a observar o que acontece nas ruas do Brasil e do mundo. Com um pouco de reflexão, a gente começa a ficar até um pouco deprimido com o que vê, mas quando a gente tem uma real situação daquilo que a gente vive, a gente começa a pensar no que mudar. Entendeu o que eu estou falando? Nós somos, de fato, um grande, cômico e triste clichê existencial. A nossa vida é um clichê. Se nós pegássemos isso num filme, a gente daria risada. Mas só que agora, quando eu estou dizendo isso para você, não dá vontade de rir. No máximo, rir para não chorar. Mas de fato, pesa comigo se não é assim a nossa vida. De acordo com tudo isso que eu disse. Mas se você ousar pensar, se eu ousar pensar,
Se todos nós ousarmos pensar, isso vai ser mudado. Porque se eu identifiquei aonde a minha vida é um clichê, ela vai começar a ter relevância. Porque eu começo a pensar nela. E se eu consigo pensar nela, eu não passo mais desapercebido, eu não sou um desgarrado, eu não sou um infeliz, as coisas começam a ter mais valor. E eu começo a dizer o seguinte: eu não aceito a minha vida da mesma forma como estava antes. Eu não aceito passar por esses critérios e continuar dessa forma. E a partir de agora, ou vai ou racha, vai mudar. Se você gostou desse pensamento, dessa reflexão, dê o seu like logo aí embaixo. Se você também não gostou, pode dar o seu dislike também. A gente tem que ter uma noção do que está acontecendo, tá certo? Muito obrigado por essa oportunidade.